chance de ser Papa, inclusive. E por que não? O meu próprio amigo Dom Cláudio Umi é um fortíssimo candidato. Mas ninguém sabe aquilo. Sou o Espírito Santo. Não pode saber. Então você veja, nós temos hoje no mundo, acabei de dizer, 184 cardeais. Alguns deles, 20 ou 25, têm idade avançada, acima de 80 anos, não têm direitos a voto. O direito a voto é mais ou menos 160, 164 cardeais. Não tem nenhum desses cardeais meio gaga já? Não, espera um pouco, eu vou te determinar só. O problema é o seguinte, que desses 134, aí você disse, o Papa atual elegeu 132. Puxa, então vai ser fulano. Não é, sou o Espírito Santo. Não, claro, mas não tem um... Porque o meu medo é que começa a fazer os discursinhos, vamos parar com esse negócio, que já apareceu aqui 3 votos no Leão 10, 2 no César Borja, vamos parar com isso. A lucidez que é necessária para você participar de uma eleição dessa, como é que é checada? Bom, isso aqui é segredo, digamos, de Estado de Vaticano. Se te dissesse alguma coisa, diria alguma mentira. Mas eu sei, obviamente, é muito bem policiada, muito bem fiscalizada e hermeticamente, como eles dizem, fechada. Somente ele que tem essa participação. Sabe. E nunca erraram na fumaça? Na fumaça, não sei. Sabe aquele negócio da fumaça? Se coloca amarelo, não. É raro quando às vezes, é raro não, quer dizer, demorou um pouco mais, mas quando há fumaça, habemos papas. Pois é. Então se fizer... Mas tem 2 tipos de fumaça, não é isso? Não, a branca é que indica o Papa, a amarela é a bandeira do Vaticano. E nunca erraram? Porque eu saiba, não. Que pena. Como é que é a história do trono do Papa? O trono do Papa é o seguinte, justamente nessa época que foi eleita essa papisa, 1624, se não me falha a memória... Quer dizer que é real a história da papisa, claro, que era é real, lenda. Mas que até hoje, se você analisar as eleições do Papa, ela é real. Simbolicamente, ela senta numa cadeira para ver se as pessoas têm que fazer um gesto simbólico quando passa na Capela Sistina, naqueles 2 corredores que lá tem, e as pessoas têm que levantar o alto, mas logicamente a cadeira tem funda, naquela oportunidade não tinha. Para ver se era homem ou se era mulher. Exatamente, você respondeu. Essas coisas é como o negócio do martelo, eu fico fascinado também com isso, porque de repente são coisas que se transformam em tradição. É verdade. Não é? É verdade. Uma pergunta um pouco incômoda, talvez. Não é incômoda, não. E que, pelo menos a mim me incomoda um pouco. Sim. As ligações, os livros que foram escritos, documentados, etc., das ligações do Papa Pio XII, que era aquele Papa cético, aquela figura, né, magra, cética, com a Alemanha nazista. Tendo sido, inclusive, embaixador, ou tendo sido... Tem 2 versões nesse caso, obviamente tem uma parte a favor e uma parte contra. O último 41º encontro agora em Itaici, onde foi eleito justamente a nova diretoria da CNBB, que foi o presidente, foi o nosso querido amigo Dom Geraldo Maiella de Salvador. Tinha um cardeal, se não me falha a memória, de Porto Alegre, de Florianópolis, que havia feito uma crítica a esse sistema, até o Rabino Erisobe foi lá para justamente pedir explicações. Mas ele não disse nada, uma coisa ou outra, porque há realmente um pouco de deturpação dentro desse problema, até das próprias entrevistas. Como há agora algumas críticas, esse Papa maravilhoso atual, o João Paulo II, recentemente estava sendo criticado porque ele pediu 92 vezes perdão para as pessoas, para o Holocausto, para os gregos, para os ortodoxos, para os latinos, entendeu? Pedir desculpa daquilo que é passado. Mas eu sempre digo, João, nas minhas pequenas entrevistas que me permito de dizer, e faço questão de afirmar isto. Naquela oportunidade, 1560, 1570, na época da Inquisição da Igreja Católica, foi justamente, foram muito perseguidos os padres, os papas e tal. Eu vou te dar um detalhe, não sei se você é uma pessoa muito inteligente, você deve saber. O próprio Dante Alighieri foi um perseguido pela Igreja Católica. Galileu. O Dante Alighieri era o único que, dormindo, se podia transportar mentalmente, e ele escreveu a Divina Comédia se transportando por aí. E ele era justamente perseguido pela Igreja Católica, até que porque ele falava mal, até que ele começou a falar bem da Igreja Católica e deixaram de lado. Mas naquela época, João, foi a época que mais santo, mais mártir, mais profeta, mais apóstolo surgiram. Só que não tinha mídia, não tinha Globo, não tinha programa do Jô para levar a mensagem ao povo daquela época. Imagina eu com santo aqui do lado, já pensou? Você me entende, Jô, qual era essa digamos, Mas você não me respondeu nada, no fundo. Mas eu vou te responder o quê? Não,
se a igreja toma alguma posição em relação a essas atividades que hoje parecem mais ou menos provadas do Pio XII em relação à simpatia, vamos dizer. Não vai, porque, como eu acabei de lhe dizer, a simpatia e a antipatia. Tem gente que gosta de você e gente que não gosta. Não fala isso. Mas então, como é de mim também, pô. Então, as pessoas que não gostam da gente, pode ser que elas falam mal das pessoas. Não, mas porque eu acho que ele livros, foi... documentos. Exatamente, mas sabe que livro é para vender livro, cada um fala. Então, eu acho que ele se comportou, a meu ver, se comportou dignamente, porque nada foi provado a respeito dele. Outra pergunta, para terminar o nosso papo, porque por mim eu ficava aqui a noite toda. Não, mas você tem que fazer 10 programas para contar tudo, o segredo do Vaticano. Os segredos do Vaticano eu gostaria de saber. Então, vamos lá. Organizações como o Opus Dei, né, que é uma organização super conservadora, de direita. Mais rica de todas as religiões. E é a mais rica de todas as religiões. Ainda tem uma influência forte no Vaticano, como tinha há 20 anos, há 10 anos atrás? Tem ainda, porque você recentemente foi feito um santo. Foi feito um santo, o padre Escribás, o espanhol Escribás, foi dia 6 de outubro, último passado. E essa, digamos, da morte, a canonização, a beatificação demorou 10 anos, porque era o único santo do Opus Dei. Obviamente, porque para ser santo precisa comprovar pelo menos um milagre, 3 ou mínimo 1. Aquilo que às vezes é milagre para um, não é milagre para o Vaticano. O Vaticano é muito exigente quanto a isso, né? Eu assisti recentemente certa cena aqui, até infantil, desculpa, pela minha cultura religiosa, uma imagem, um vidro, uma imagem numa nuvem, parece isso, parece aquilo. Esses fenômenos, toda hora na Europa, com a mudança de temperatura no próprio carro que você anda, pega uma chuva, está quente, pum, explode o vidro. Então, que é fenômeno, não é paranormal, é fenômeno, enfim. Mesmo Lourdes, né, que é um lugar milagroso, a igreja só reconhece 36 milagres daqueles que são realmente indiscutíveis, né? João, existem no mundo hoje 2.000 milagres consagrados que nem a própria ciência conseguiu provar até hoje. Haja visto o sangue, a liquefação do sangue de San Gennaro, o Santa Gemma Galmani, o milagre de Lanciano, que a língua de Santo Antônio, que continua intacta ainda em Pádua, com a língua, cresce barba ainda com a língua. Minha querida Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, grande, santa, maravilhosa, extraordinária. É que, às vezes, como eu te digo, o santo é mais forte e menos forte, é mais venerado e mais adorado. Mas a gente estava falando do Opus Dei. O Opus Dei continua uma organização fantasticamente forte e rica. Eu conversei com Giancarlo Nardi, especialista em assuntos do Vaticano e elegantíssimo. Parabéns. Eu encomendei, se me permita, encomendei 3 livros desse em Roma para a editora. Eu gostaria de fazer o seu programa, eu quero entregar um para o Núncio Apostólico, o novo Núncio Apostólico de Brasília, o Dom Lourenço Baldisseri. O outro para o meu querido amigo Dom Cláudio Umi e outro para o meu amigo Dom Luiz Bergonzini, meu diretor espiritual. Queria entregá-lo no teu programa com os 3 presentes. Bom, é um prazer. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.